5088. Para ouvir a Rádio Terra no seu celular, baixe o aplicativo TuneIn. Ouça também pelo nosso site www.radioterra.com.br. Saiba tudo sobre o mundo fantástico do táxi em todo o Brasil, acessando o nosso blog, avozdotaxista.com.br. A Voz do Taxista, a sua, a minha, a nossa voz. Alô, taxistas do Brasil, eu sou Carlos Laia e está iniciando mais um programa A Voz do Taxista, pela radioterra.com.br. Uma semana cheia de acontecimentos, uma semana com muitas notícias. Alguns dizem notícias negativas, mas afinal de contas nós temos que estar a par de tudo que envolve o táxi em São Paulo, no Brasil e no mundo. E hoje vamos falar do táxi vermelho e branco, táxi preto, vamos falar também de política, vamos falar dos acontecimentos que envolvem a categoria, tendo em vista a próxima legislatura na Câmara Municipal. Vamos iniciar o programa. Hoje aqui ao meu lado, Valdir Silva, taxista do Táxi Preto. Boa noite, Valdir. Boa noite, Carlos Laia. Boa noite, amigos taxistas. Estamos aguardando mais um convidado que deve estar chegando, que é o Sérgio do Táxi Luxo. E também vamos falar com o Adalto, presidente da Associação dos Taxistas de Congonhas. Mas para iniciar o nosso programa, nós vamos falar por telefone com um convidado muito especial. Ele que já foi aqui da casa, teve um programa de muita audiência aqui, o Bate-Papo com Você, e diretor da Rádio Terra, professor Petrônio Pereira de Souza. O professor Petrônio é professor universitário. Boa noite, professor Petrônio. Alô? Está me ouvindo, professor? Estou te ouvindo, sim. Boa noite. Boa noite, professor. Um prazer tê-lo aqui conosco na Voz do Taxista. O prazer é todo meu. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Terra, do programa A Voz do Taxista. É um prazer enorme estar com vocês nesse momento. O professor Petrônio, professor universitário, graduação em Ciências Sociais da PUC São Paulo, pós-graduado no Instituto de Estudos Políticos de Paris, Fundação Nacional e Société de... mestrado em Ciências Políticas da PUC, desculpem, doutorado em Ciência Política da PUC São Paulo, é palestrante, palestras nacionais da USP de Jabuticabal, Unesp de Bauru, PUC São Paulo, PUC Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Ouro Preto, FMU, Uninove, Unip, Universidade de São Judas, e também palestrante com vasta experiência internacional na Universidade Livre de Berlim, Universidade Técnica de Berlim, Universidade de Dresden, Alemanha, Comunidade Kleinenkirchen, imagino que seja Alemanha também, Suécia, Universidade de Estocolmo, Peru, Universidade de São Marcos, PUC de Lima, e uma vasta... currículo vasto de palestrante mundo afora. E o professor Petrônio, ele está conosco justamente para nós conversarmos um pouco sobre a nova legislatura da Câmara Municipal, as eleições municipais, que em São Paulo já terminou logo no primeiro turno. Temos aqui na Grande São Paulo algumas cidades ainda com segundo turno, mas São Paulo foi liquidado no primeiro turno. Professor Petrônio, o brasileiro diz que não gosta de política. Assim também, algumas décadas atrás, o brasileiro, o homem, né, o brasileiro do sexo masculino dizia: eu não gosto de novela, e hoje é um apaixonado por novela. Será que um dia o brasileiro também vai ser apaixonado por política, professor? Gosta muito de novela. O brasileiro gosta de novela, né? Pois é, era preconceituoso antigamente, mas, né? Não, mas você sabe que a novela, na realidade, é um excelente passatempo.
ela não é um trabalho sobre realidade, é um trabalho sobre história, são ilusões, e que às vezes as pessoas acham que pode comparar, dizendo, não, isso acontece, etc. Algumas coisas acontecem desde a vida real, mas a maioria das coisas ali não passa de discussões ilusórias, né? E ela termina entretendo mesmo, ela serve para entreter, por isso que as nossas novelas são vendidas para o mundo inteiro, né? Pois é. Todos os países do mundo recebem as nossas novelas e tem sucesso, viu? Não é só que não. É verdade. Mas, olha, essa questão do brasileiro gostar de político ou não, o que acontece? Vamos explicar no micro para a gente ir para o macro, né? Você é pai de família, né, Carlos Laia? Sim, você é a esposa e tem seus filhos. Acontece que para os seus filhos, a grande referência sobre todas as coisas e sobre todos os aspectos é você e a esposa. A questão quando você explica sobre a honestidade, sobre como se deve se comportar na escola, nos lugares públicos, na casa de algum amigo, quando chega uma visita, né? Então, tudo isso faz parte de um aprendizado que as crianças têm, né, com os pais. Vamos lá para o macro, né? Sim. O governo, né, os deputados, enfim, a política, ela também diz a mesma coisa, ou ela representa a mesma coisa para a população. Então, quando a gente tem um presidente, os deputados, senadores, governadores, prefeitos e assim por diante, a gente também tem, pelo menos o primeiro momento da gente, é observar que essas pessoas são pessoas respeitosas ao ponto de que merecem estar no local onde estão para poder nos representar. Então, o voto, quando a gente dá, na realidade, a gente possibilita alguém representar a população naquele espaço que é um espaço de decisões da administração, decisões políticas, etc. O que acontece? Nessas últimas décadas, né, a política brasileira se definiu muito, porque ela passou a ter uma quantidade, né, de parlamentares, seja de ordem municipal, estadual ou federal, de um nível muito mais baixo do que existia. Então, por que a gente diz isso? Não para ofender deputados, vereadores ou deputados estaduais. É que realmente a gente precisa entender que não é fácil para a gente acreditar em alguém e esse alguém nos decepcionar, né? Então, essa decepção que a população passa a ter com a política, com os seus representantes, ela também termina causando efeito negativo muito grande, porque você sempre vota na esperança de que aqueles possam fazer o melhor com relação à sua cidade, ao estado ou ao país. E como isso não ocorre, pelo menos nos últimos 25 anos, quase 30 anos, né, a população vai se cansando, porque tem as gerações que voltam há muitos anos, que é a minha, talvez a sua, não sei quantos anos você tem, mas essas outras gerações que entram, elas estão vendo o pior e não o melhor, porque nós já vimos coisas melhores. Se você falar, vamos pegar a composição, por exemplo, do Congresso Nacional dos anos 80. Não importa de que lado cada um de nós estejamos ou estivemos naquele momento. Mas nós tínhamos o Fernando Henrique Cardoso, tínhamos o José Serra, tínhamos o Lula, tínhamos o José Sarney, tínhamos quem mais? O Brizola, Mário Covas, né? Franco Montoro, o Pedro Simões, e aí vai. Então, se você observar esses nomes, não importa se nós concordamos ou não com a linha política e ideológica de cada um. O que importa aí é que a gente vê o nível desses deputados no sentido de debate. Então, hoje, a gente não consegue lembrar tantos nomes que representem esse tipo de debate, por exemplo, do Congresso Nacional. O que nós estamos vendo? Claro que hoje os meios de comunicação, eles são mais fáceis, né? Qualquer coisa que ocorra,
na realidade, ela passa a ser apresentada para a população em fração de segundos. Hoje nós temos mais informações. Muita gente acha que a corrupção é de hoje, né? Dos últimos 15, não. A corrupção está no Brasil desde quando o Brasil teve a chegada aqui do Pedro Álvares Cabral e etc. Então, a corrupção não nasceu hoje. E o que a gente percebe é que claro que ela se intensificou, né, com muito mais força nesses últimos anos, mas ela não é uma coisa nova, né? Ela é uma coisa muito antiga no país. O mundo todo passa por isso, já passou. Alguns países conseguiram se resolver, né? Os países nórdicos, por exemplo, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega. Você pega ali na Europa a Suíça, a própria Holanda ou a Alemanha, Áustria, são países bem avançados nesse aspecto. Mas já passaram pelo que nós estamos passando. São questões históricas mesmo que uma população precisa, não necessariamente, mas acontece, né, ela termina acontecendo para a gente poder se desenvolver, né? Mas a gente tem um aspecto muito negativo que faz com que a população desacredite na classe política. Né? A política, ela deve ser, para quem quer participar dela, deve ser algo que você possa utilizá-la para o desenvolvimento da sua cidade, do seu estado, né? Para quem vai para o órgão federal, do ponto de vista federal, do país, etc. Então a gente tem possibilidade de ter boas pessoas na vereança, ou como deputados estaduais, federais e senadores. Claro que nós podemos. Eu acredito muito no brasileiro, essa chateação que nós temos, ou o famoso complexo de vira-lata que as pessoas dizem, né? A gente sempre compara os outros países com a gente, mas é necessário comparar. Eu não sou favorável a esse tipo de jargão, né? Complexo de vira-lata, porque não somos. A questão é que você precisa entender que tem países que deram certo, e o nosso também tem essa mesma possibilidade e essa capacidade. Porque o povo brasileiro, Laia, ele é extremamente honesto. Nós temos um povo maravilhoso, ele é honesto, ele é capaz. A questão é que nós não temos a oportunidade de obter as informações que esses países de primeiro mundo já conseguiram com relação à sua população. O exemplo é a educação, né? A gente vive martelando, há anos nós estamos falando isso no Brasil, mas de toda a população brasileira, o percentual que chega nas universidades é baixíssimo. Né? Se a gente for comparar com o país do primeiro mundo, lá 100% da população chega na universidade. Aqui no Brasil é questão de 16%, 17% apenas. Mas, então, professor... é muito pouco, né? Pois não. Mas o senhor citou países europeus que... O Brasil, o senhor acha que caminha para um amadurecimento político e chegar realmente ao nível desse país, ou está longe disso ainda? Não, eu acho que nós não estamos perto, não. Mas o que está acontecendo no Brasil é o caminho. As pessoas ficam assustadas, mas elas precisam entender que o processo que nós estamos vivendo é exatamente um processo natural que está se encaminhando para isso, para esse tipo de futuro. Se você pensar, Carlos, há 15, 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos esse tipo de voz nas ruas. E hoje nós temos, quer dizer, não importa se alguns saem nas ruas para contra a Dilma, como aconteceu, ou a favor da Dilma. O que importa é que pela primeira vez nós estamos vendo as duas formas de pensar nas ruas. Alguns chamam de coxinha, empadinha, sei lá o nome que dão, né? Mas o que a gente tem que ver, eu sempre peço para as pessoas refletirem, é que não se trata apenas desse ou daquele terem ido para as ruas. O que importa é você entender o porquê eles foram para as ruas. Correto. Né? Pela primeira vez, você tem uma classe média que foi, classe média alta que também foi. Por mais que a gente diga, mas existe uma manipulação para que eles possam ir para as ruas, etc., você também tem que olhar um pouco para as questões que a gente costuma observar, falar, e lembrar de que essas pessoas também pensam. Elas também têm cérebro, elas também questionam.
Então, a gente não pode simplesmente subestimar uma camada da população porque ela foi para a rua dizendo que ela não sabe o que está fazendo. Ambas têm os seus anseios, né? Se nós concordamos ou não com A ou com B, é uma questão aí de cada um. Mas o que nós temos que ver é que o que está acontecendo é uma reação da população com tudo que vem ocorrendo no Brasil. Então, isso é positivo, não é negativo. E ela não é algo que está atrapalhando o país. Ao contrário, é a fase que nós estamos vivendo para desenvolver e chegarmos a ser um país de primeiro mundo como os outros. O problema é que demora mesmo, né? Não é uma coisa rápida. É um processo, né, professor? Um dia nós vamos chegar. Pois não. É um processo, né, que não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia, exatamente. É como, por exemplo, se você me permitir puxar a discussão aqui para nível municipal. O Dória, né? O João Dória termina ganhando as eleições, surpreendentemente, em São Paulo, no primeiro turno, né? Agora, tinha uma análise também que a gente fazia de que dificilmente o PT ganharia, né? Apesar de ter vindo a Marta também, né, para as eleições, eu fiz até uma aposta em sala de aula com a turma lá, com uma parte da turma, né, dizendo, olha, eu não acho que ele ganhe em primeiro turno, mas eu acho que ele ganha e quero o João Dória, né? E aí fizemos uma aposta na brincadeira lá. Eu falei, por quê? Porque a população ela está reagindo diante de tudo que está acontecendo. Então, dificilmente o PT conseguirá conquistar a prefeitura. Eu não achava que ele teria uma votação baixa, mas eu também tinha uma clareza de que seria muito difícil o PT conquistar a prefeitura de novo, dado aos fatos políticos, né, que vêm ocorrendo nos últimos 2, 3 anos. Mas, professor, então, desculpe, permita interrompê-lo, mas ao mesmo tempo que a população votou maciçamente elegendo o prefeito no primeiro turno, dando uma demonstração de estar descontente com o atual prefeito, que é do PT. Ao mesmo tempo, ele vota maciçamente também em um candidato a vereador do PT, que foi o mais votado. Isso há uma contradição aí? Então, o prefeito, no Brasil, quando a gente fala de executivo, né, ele tem um peso muito forte, porque o voto não é em partido, é em pessoa, né? Mas aí o Haddad, com tudo que vem ocorrendo, ele até, se você lembrar, ele mal usou, né, os grandes nomes do PT, etc., e tentou fazer uma campanha onde ele se desvinculasse de tudo isso para que não fosse nacionalizada, né, a eleição. Porque a eleição municipal, mas as pessoas nas eleições usam de todos os artifícios. Estão dizendo, olha, a falta de o desemprego em função do PT. Sim, mas se ela querer emprego, isso não é o Haddad. Sim. Né? Esse é um plano econômico federal, que evidentemente as cidades, elas contribuem, mas elas não são as geradoras de emprego se você não possibilitar um plano econômico adequado para o país. Mas as pessoas nacionalizam. Então, o PT, ele tem uma força na periferia que ela é considerável. E aí eu acho que os vereadores, o que acontece? A população terminou votando nos seus vereadores do PT, onde sempre confiaram, né, e que mereciam continuar nesse ponto de confiança, mas, ao mesmo tempo, para a prefeitura, se nacionaliza. Os outros partidos nacionalizaram a discussão. Então, fica aquele impedimento, né, que a pessoa sente de votar no Haddad, ou seja, lá em qualquer outro de outra cidade, achando que votando nele estivesse votando também no presidente da República, e não é. Então, nós temos esse nível de entendimento da população ainda, né? E se você observar, não é só o Haddad. O PT caiu para quase um pouco mais de um terço a quantidade de prefeituras que ele tinha. Ele tinha mais de 600, está com 250 cidades do país inteiro. Professor, nós tivemos um fenômeno, falando aqui da política local também, e mais precisamente da questão dos taxistas, inserido nesse contexto todo da eleição municipal. O taxista, devido a uma dificuldade que ele está passando, tanto pela crise econômica e também, não sabemos dizer qual a porcentagem mais
pela questão da concorrência desleal, etc., ele participou, o taxista foi para as ruas também, ele participou até de convenção partidária. Mas na hora de votar, ele votou, ele personificou o voto, ele votou em um único candidato, ele não deu ouvido ao candidato taxista. Então, vai na mesma linha do que o senhor está dizendo, o voto pessoal. Porque é o seguinte, não se vota em projetos no Brasil. Esse é o grande problema. Nós temos quando você fala dos taxistas, né, o correto seria esse candidato ter o voto, eu não sei se em massa, mas pelo menos da maioria dos representantes, né, dos participantes dessa atividade, deveriam entender que esse lutaria pela classe. Então é uma dificuldade no Brasil, porque não se vota em projetos, se vota em pessoas. E às vezes você tem uma capacidade muito boa, né, do ponto de vista de liderança e etc., porque é necessário isso, né, principalmente nas eleições como do país, do Brasil. Então as classes não votam em classe. Esse é um problema, né, e deveriam. Então os taxistas deveriam ter seu representante, não teve, né? Como, por incrível que pareça, professores, por exemplo, não tem esse que é fácil. Tem um representante dos professores municipais, que é o Cláudio Fonseca, que é do PTS, ele quase não se elege. Se não fossem os votos da Soninha, ele não se elegia. Então ele perde a classe dos professores, ele tem um trabalho no sindicato, e a grande dificuldade da classe votar, porque exatamente o voto não é dentro de um projeto político, mas em pessoas ou em algumas coisas que possam favorecer individualmente cada um dos eleitores. Esse é um grande problema que nós temos no Brasil. Isso seria a falta de amadurecimento da nossa democracia ou falta do amadurecimento político da população? Eu acho que as duas coisas, Carlos Laia, porque nós temos uma democracia ainda com muitas dificuldades. Né? Se a gente for falar do impeachment da Dilma, não importa, voltando a dizer que não importa de que lado cada um de nós estejamos, né, ela foi eleita democraticamente, ponto final. Né? Então, quando você fala vamos tirar, tem que ter uma base legal, né, para poder tirar. Então, isso demonstra a grande fragilidade que a democracia ainda tem. Ela não está ainda consolidada. Por mais que alguns políticos digam que sim, né, mas por uma questão de puxar a sardinha, né, para o seu lado, ela ainda tem muitas dificuldades. A democracia, um sistema como o nosso, sistema político, capitalista, democrático como o nosso, ele tem duas coisas para resolver: a divisão de renda e a democracia. A grande demonstração de que ela não está adequada, que ela ainda não conseguiu chegar no patamar adequado de se chamar democracia, é a própria divisão de renda. Né? Nós temos um país que é a 7ª, 8ª economia do planeta, quer dizer, você vive no 8º país mais rico do mundo, e aí a pergunta que nós podemos fazer é: onde está a minha parte? Porque a minha não chegou em casa, eu tenho certeza que não chegou na sua também. Né? Então, essa divisão, quando a gente fala de divisão de renda, é geração de emprego, e esses empregos serem bem remunerados, que é o que acontece nos países de primeiro mundo. Aqui não. Então, a gente tem sim essa grande dificuldade com relação à democracia. E a outra que você falou, você colocou duas coisas: democracia e a questão do amadurecimento do eleitor, do cidadão. Perfeito. E o amadurecimento? O amadurecimento, ele é mais difícil para nós, porque nós não temos a possibilidade de fazer a população, né, chegar até as escolas. A escola é interessante porque a leitura, as discussões, o aprendizado que se tem dentro da escola, dentro da universidade, ele favorece demasiadamente você abrir a cabeça, abrir a mente para as coisas que você está vendo dentro do seu país, da sua profissão, da sua cidade, etc. Então, essa é uma questão também primordial. O fato da gente não ter essa possibilidade de ofertar para a população, né, um nível de entendimento, um nível de educação melhor que nós temos, também atrasa o amadurecimento. É um amadurecimento mais lento.
né? Ele vem acontecendo, mas ele ainda é muito curto. Ele é sempre baseado no sistema de troca. É só você ver a grande crise política que nós temos no país, né? Quando você viu lá o impeachment da Dilma, que foi colocado no planeta sobre isso, né? Foi divulgado isso em todas as redes de TV do mundo. Quer dizer, eu ofereço impeachment para minha esposa, para o meu cachorro, para os meus filhos. Pois é. Então, o impeachment virou uma coisa muito pessoal, né? Que, olha, eu vou fazer assim, porque lá pelo menos no meu pedaço as pessoas vão votar em mim. Então, ela não tem uma decisão. Ela poderia ter havido o impeachment, mas ele, desde que fosse de maneira mais consciente sobre as questões que envolvia. E uma das grandes dificuldades que nós temos num país onde o presidencialismo é de coalizão é exatamente porque todos os votos, todas as coisas que ocorrem na Câmara Federal e ela termina passando para estadual e municipal, é que ela se baseia no sistema de troca. Que cargos eu tenho, que possibilidades você me dá para eu poder votar nos seus projetos, né? Então aí fica muito difícil, porque não há um amadurecimento com relação à política a ponto de nós darmos o nosso voto em função de um desenvolvimento do país, desenvolvimento da cidade, do Estado. É sempre um sistema muito raso de limitar o voto. É evidente que existe a troca, ela existe, nós não vamos eliminá-la, né? Mas ela tem que ter também o mínimo de nível, né? E o Brasil, infelizmente, a América Latina em geral, né, e a África, passa por um momento dificílimo nesse aspecto, mas principalmente o Brasil, que entrou nesse sistema de coalizão. Aí fica difícil, nenhum prefeito, nenhum governador de estado, nenhum presidente da República tem condições de verdade de administrar se não for dessa maneira. E ela termina sendo muito frágil, a maneira de administração, porque basta você estar descontente por um cargo a mais ou um cargo a menos, que você deixa de votar nos projetos que são importantes para os três âmbitos, municipal, estadual e federal. Aí fica difícil um país avançar, né, nessas condições. Trava tudo, né, professor? Trava tudo. Nós estamos conversando com o professor Petrônio Pereira de Souza. Ele é pós-graduado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, pós-graduado também no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Professor Petrônio, que é um grande conferencista, tem vasta experiência no campo político, está fazendo uma análise aqui conosco, para nós, melhor dizendo, sobre, principalmente aqui, trazendo para o campo municipal as eleições aqui na cidade de São Paulo, que afetou e vai afetar muito a categoria dos taxistas nos próximos 4 anos. Porque, professor, nós temos aqui um decreto que foi publicado, sancionado, editado pelo prefeito Fernando Haddad, e que nós acreditamos, e com base em posições, evidentemente, de advogados, que esse decreto é inconstitucional. Professor, eu pergunto para o senhor, um decreto, se realmente chegarmos ele é inconstitucional, quem pode debater essa inconstitucionalidade aqui a nível municipal? A Câmara Municipal? É a Câmara Municipal. Ela tem esse direito, porque é o seguinte, o papel do vereador é de fiscalizar as ações do prefeito, né? Muita gente acha que o vereador ele pode construir ponte, asfaltar a rua, ele não pode nada. O que ele pode é negociar com a prefeitura, né, num âmbito de desejar desenvolvimento para os lugares, né, o local de onde ele vem, né, para que ele se desenvolva, ele pode fazer essa solicitação e brigar por isso, né? Mas ele não pode, ele próprio, falou em dinheiro, só prefeito, só o executivo, né? Então, quando se fala de projetos, né, de falar, olha, vou fazer um determinado projeto, todos os projetos do país, seja em âmbito municipal, estadual, federal, ele tem que ser baseado na Constituição. E aí nós temos as leis municipais. Se ele estiver fora da lei municipal, ele não tem validade. E se ele não tem validade, a Câmara Municipal pode sim derrotar esse projeto e mandar para o jurídico, né, para o setor jurídico municipal, os procuradores, para que possam dar o veredito final. Agora, não, realmente, a Câmara tem todas as possibilidades de fazer isso voltar atrás.
Perfeitamente, professor. Professor, nós tínhamos uma expectativa, os institutos de pesquisas, o próprio professor Petrônio falou aqui da questão da eleição do primeiro turno do Dória. E também se tinha uma expectativa de que haveria uma grande mudança no quadro da Câmara Municipal, mas, na verdade, houve apenas 22 novos vereadores que foram eleitos em primeiro mandato. Bom, não sei se primeiro mandato, mas que não estava no exercício do mandato atual. Isso também foi uma surpresa? O senhor esperava uma renovação maior na Câmara Municipal de São Paulo? Não, eu não esperava não, sabe, porque todas as eleições, o pessoal fica muito nessa expectativa e fala muito, pô, deveria mudar 50%, 60%, 70%. Esse número, se você observar dos outros anos anteriores, é mais ou menos a mesma coisa. É um número comum, sempre há uma mudança de mais ou menos 30% dos vereadores, eles saem mesmo, entram novos. E para deputados é a mesma coisa, tanto estadual quanto federal, é comum esse Sim. percentual. Não tem nada de anormal, não. Certo. Professor, mais duas questões para o senhor. Estamos com essa questão do decreto e eu acredito que nós devemos, sim, a categoria dos taxistas, levar para a Câmara Municipal, uma vez que todos os prefeitos em campanha, aliás, candidatos a prefeito em campanha, diziam o seguinte: é preciso regulamentar a questão dos aplicativos, cujo decreto regulamentou, mas que está muito insegura essa regulamentação para ambas as partes. Como nós devemos, qual seria o caminho, o meio para cobrar um posicionamento dos vereadores para que eles debatam o decreto e venham realmente a derrubá-lo? Eu acho que a pressão dos taxistas é o melhor caminho. Tudo é feito por pressão, né? Esse eu acho que é o primeiro caminho. O segundo é levar na mão de alguns vereadores que estejam propensos a discutir com vocês e comprar briga. Porque você só resolverá isso dentro da Câmara Municipal, né? Lá é o caminho da solução desse problema. Então, é necessário que busque vereadores, né, 1, 2, 3, alguns vereadores que possam comprar essa briga pelos taxistas dentro da Câmara Municipal. Lá ele buscará o debate, lá ele buscará as relações com outros vereadores que possam entender esse projeto e votar de acordo com o que vocês precisam. Eu não vejo outro caminho. Perfeitamente, professor. Uma outra questão, professor. Quando um candidato ao legislativo, seja federal, municipal, estadual, cria um fato à véspera da eleição, ele cria um fato para, vamos dizer, pegar votos de um certo segmento da sociedade. Isso é um estelionato eleitoral ou não tem nada a ver com estelionato eleitoral? Então, o que a gente pretende sempre é que haja o máximo de honestidade nos discursos, nos debates, etc., para que a gente vá aprendendo a ter uma nova forma ética de trabalhar, porque a ética na política ela não é a mesma ética que nós utilizamos dentro de casa, né, ou no nosso ambiente de trabalho, etc. Por conta dessa troca de favores eternas que existe dentro da política. Agora, é possível, sim, que a gente busque novas formas de debate, os debates mais honestos. Agora, você veja que uma das coisas que bateu firme, por exemplo, na Dilma, foi a grande discussão com relação à economia e tudo mais, que ela dizia, não vou fazer e terminou fazendo. Você pegar aqui em âmbito municipal, quer dizer, o Dória, olha, eu não sou político, eu sou um empresário, né, e as pessoas votaram no empresário, né? E não é verdade, ele é político, por isso que ele é candidato. Claro. Né? Não existe esse negócio de eu sou empresário, eu não sou político. Se não fosse político, não seria candidato, não estaria filiado num partido, etc. Então, infelizmente, são as conjecturas, né, que são utilizadas aí na política para, infelizmente, ganhar. O tratar com a mentira as coisas parece que tem sido uma coisa cotidiana na política brasileira. E a gente precisaria tentar mudar isso. Quando nos anos 80, nós tivemos um debate com vários partidos, né? A formação do PT, o próprio PDT do Brizola,
né, a formação do próprio PSDB no começo, quer dizer, todos eles falavam demasiadamente nisso, na questão da ética, que era necessário um mínimo de ética nessas relações, e faziam, se você pegar os discursos do Lula e de todos esses que eu citei, eles eram realmente discursos muito verdadeiros com relação à realidade que nós tínhamos na época, né? Aí você vê a desandada que tem hoje, né? A mentira é a grande chave de se ganhar as eleições. E eu considero particularmente um estelionato mesmo. Eu acredito no que você diz. Agora, não é assim que a justiça vê, né? Exato. Professor, infelizmente, ainda hoje, quando a pessoa fala que vai ser candidato e que ele, na primeira vez, segunda vez, ele ainda é visto como desonesto. Isso daí já está procurando a política para se dar bem, né? Infelizmente, ainda ouvimos isso, né? Mas isso é um pensamento errado, né? Com certeza. Suponhamos você se torne um vereador na cidade de São Paulo. Se você é um bom vereador, eu não vejo o porquê que você não dá continuidade na sua vereança. E eu, que tenho o costume de acompanhar quem eu voto e fazer observações mesmo, procurar saber como é que é a condução dessa pessoa lá dentro, para mim, eu acho que é uma excelente, porque eu não posso estar na Câmara, né? A política tem nos vislumbrando essa forma de vida, né? Nós criamos a política para isso, porque nós somos sócios do Brasil, né? Então, por isso, sociedade. E aí, nós não temos todos nós condições de ir lá administrar. Então, a gente escolhe algumas pessoas para administrar e nós vamos dar continuidade nas outras coisas que são necessárias. Os médicos, os engenheiros, o taxista, o atendente de balcão, né, de uma drogaria, de uma loja, etc., um professor, cada um dentro da sua profissão, porque a sociedade é composta de muitas profissões e são necessárias para que ela se encaminhe, para que ela ande. E a gente escolhe alguém para representar. Então, no caso, se eu escolho você para me representar, eu quero que você continue para que eu também continue a minha vida profissional, né, como eu estou, e bem sucedida, com estabilidade, etc. Então, esse pensamento de que ele já quer ficar lá porque vai ficar rico, porque é corrupto, etc., é um pensamento 100% errôneo, está errado, está enganado. Né? A gente não pode julgar todos os políticos por conta de 1 ou 2 ou 3. Na verdade, o eleitor, o cidadão, ele tem que acompanhar, participar da vida política e cobrar o seu candidato uma vez eleito, né? Exato. As pessoas acham, que dentro das câmaras, né, municipal, Assembleia ou Câmara Federal, fica correndo mala preta lá dentro o tempo todo, com dinheiro. Isso não existe. Né? Basta qualquer pessoa aí, porque nós temos esse direito já. Eu levo alunos, para você ter uma ideia, lá em Brasília. Eu levo aqui na Câmara Municipal, na Assembleia, fazemos visita, conversamos com deputados, então, para mostrar que quando a gente fala de corrupção é outra coisa. Ninguém anda com mala, com saco de dinheiro, correndo para lá e para cá dentro das câmaras, não. Isso não existe. Né? Então as pessoas têm essa noção de que, se você observar a própria Lava Jato, com todos os problemas que a gente sabe que tem, né, e como ela é encaminhada, né, ela tem um lado bom, mas também tem um lado estranho, pelo menos esquisito, mas se você pegar a Lava Jato, ela fala, olha, tem esse senador, aquele senador, tem aquele deputado, agora acabou de ser preso mais um senador, mais um governador, tá, mas nós temos quantos deputados na Câmara Federal? São 513, nós temos mais 80 deputados, senadores, nós temos 27 governadores, nós temos 5.600, quase 5.600 prefeitos no país. Quantas pessoas, se a gente for pensar, pegaram aí 40, 50 pessoas no Lava Jato, elas não representam toda a classe política. Então, as pessoas somam de um erro, né? A política é como qualquer outra profissão. Ela tem os excelentes políticos e tem os maus, como médico, como professor, como em qualquer lugar. Todas as profissões têm os bons e os maus.
E eu acho que a população não pode ficar pensando o tempo todo de que só o fato de uma pessoa querer se reeleger novamente, até que é primeiro mandato, para mim é um grande aprendizado. Exato. E você vai fazer melhor no segundo. Com certeza, professor. Né? Então, eu sou favorável de que as pessoas que gostam permaneçam. Com certeza. Professor, e no nosso tempo correu, o senhor também precisa continuar a sua aula. E eu quero agradecer, então, foi um enorme prazer tê-lo aqui participando na Voz do Taxista e espero que na próxima o senhor possa conciliar aí os horários. Eu sei que o senhor tem muitos compromissos, mas estar presente aqui numa próxima oportunidade. E claro, prazer. Basta precisar só telefonar, falar que a gente participa assim com o maior prazer. O prazer será nosso, professor. Tá bom. Olha, quero agradecer a todos vocês, ao Leandro, que faz tempo que eu não vejo. Um abraço para você, Leandro, da técnica. Um abraço a você, Carlos, por ter me chamado. É um prazer enorme. E que vocês continuem dando um recado aí no programa, que é um programa maravilhoso, vale a pena. E foi uma grande sacada sua, fazer o programa Voz do Taxista. Sempre falando disso. É maravilhosa a ideia dos taxistas terem uma voz. E o importante é que pela internet vai para o Brasil inteiro. É importantíssimo o seu programa. Eu estou de parabéns, muito obrigado. E muito obrigado a todos os ouvintes também. Muito obrigado, professor. E eu não posso esquecer de agradecer a oportunidade que foi o professor Petrônio que me convidou para fazer o programa aqui na Rádio Terra. Então eu agradeço duplamente a sua participação e o incentivo para que a Voz do Taxista esteja no ar hoje. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Obrigado a todos. Falamos então com o professor Petrônio, pós-graduado em Políticas Sociais da PUC São Paulo, e deu aqui uma análise para nós, fez uma análise para nós, todo o contexto político. Nós precisamos participar da política partidária, da política sindical, nós, enquanto categoria, enquanto uma classe de trabalhadores, de pais de famílias, a sociedade, ela tem que participar. Se ela quer cobrar, se ela quer ter o seu direito respeitado, ela tem que cumprir os seus deveres. E é um dever de cidadão, de um membro da sociedade, nós participarmos da vida política, não deixarmos aí a Deus dará a Câmara Municipal, a Câmara dos Deputados, etc., porque as leis lá discutidas vão nos afetar diretamente. E nós, taxistas, estamos sentindo isso no bolso, estamos sentindo no dia a dia. Então, os próximos 4 anos serão muito importantes, principalmente o primeiro ano, porque eu não acredito que o prefeito, agora já sabemos qual é o prefeito, eu dizia, não importa qual prefeito eleito, ele não vai dar uma canetada, vai jogar essa discussão para a Câmara Municipal, como afirmou o professor Petrônio. E se ele não fizer, nós temos que pressioná-lo ao prefeito, também conseguir apoio de vereadores para que essa discussão vá para a Câmara Municipal, porque é lá que nós podemos nos manifestar cordialmente, respeitosamente, dentro da lei, da ordem, nada de violência, mas é o nosso direito. Estamos numa democracia. E agora, vamos falar de taxímetro, porque táxi tem que ter taxímetro. E a FIP está com uma grande promoção para você do táxi preto, táxi branco, táxi vermelho e branco. Todo taxista tem um preço excepcional na FIP.